Então, voltando, né? Só arrumar aqui. Bom, como vocês notaram, perceberam, eu estou gravando no meu smartphone. Negócio caseiro mesmo. Bem natural. Não é nenhuma câmera, nem nada disso. E agora já estou aqui trabalhando na massa do pão. É importantíssima essa etapa, né? Essa etapa aqui é a que vai decidir se o pão caseiro seu vai ficar bom ou não. Se a massa vai crescer, né, e tudo mais. Por quê? Porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, se você está fazendo um pão caseiro e não estiver vibrando bem, em harmonia com o todo, com essa divindade interna, o seu pão dificilmente vai ficar bom. Por quê? Porque está havendo uma interatividade, né? Uma interconectividade entre eu e o pão. Então essa interconectividade entre o meu campo áurico energético e o pão, está acontecendo aqui agora. Percebe? São as moléculas aqui, ó. Tudo energia, está tudo vibrando. Então é importante sempre, na hora que você está cozinhando, né, preparando algo, que você esteja vibrando, né, harmonicamente com o todo, né, porque isso transmite para o alimento, não é verdade? Tudo é energia, né? Então, continuando. Uma outra coisa que eu... então, eu estava falando da questão, né? Eu estava começando a falar da questão que eu tenho percebido, nessa de ficar passeando nas tribos, né? Você começa a pegar a bagagem de muitos canais sensitivos, né? Que gravam seus vídeos, né? Que passam seus materiais analisados, né? Por muitos seres. Então você começa a ver que está havendo alguns choques de ideias, de conhecimentos, né? E na verdade não precisa disso. Porque o que acontece? Existem muitas verdades. Não existe uma só verdade. Existem diversas verdades, vários caminhos, né, que lá na frente eles se bifurcam e se encontram. Tudo é o mesmo propósito, tudo vai levar a um só caminho lá na frente. São apenas alternativas, são caminhos alternativos. São todas verdades. Todas verdades. A verdade está em muitas coisas, até no formigueiro a verdade se encontra, né? É possível encontrar a verdade até no formigueiro. A verdade está em muitas coisas, né? Então, todos os materiais, todo mundo, todos os espiritualistas estão contribuindo ali com essa bagagem de conhecimentos. São todas verdades, entende? Não há por que ficar os canais sensitivos ficarem brigando entre si, né? Dizendo, porque é um absurdo que aquele sensitivo falou aquilo, porque os seres que fazem contato comigo falam tal coisa, né? E os seres que fazem contato com ele disseram um absurdo, uma coisa que não condiz com o que eu aprendi. Não, são todas verdades, né? É aquele negócio, né? A maioria aprendeu de quê? Aquela frase, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Não é isso? Se vier alguém amanhã depois, no canal sensitivo e dizer assim, não, batatinha quando nasce, às vezes,
não vai se esparramar no chão. E menininha, quando dorme, nem sempre bota a mão no coração. Você percebe? Nossa, que absurdo! Aquele canal sensitivo falou que batatinha, quando nasce, não se esparrama no chão. E menininha, quando dorme, não bota a mão no coração. Nossa, um absurdo que ele falou. Já vou condenar ele, né? Um absurdo. Por quê? Porque ninguém nunca disse. Aí que a questão, não se prender a dogmas. Está sempre aberto ao novo. Nós estamos numa transição, né, ingressando em uma nova era. Então, o que é? O que a era de Aquário significa? É o novo. É uma revolução. Novos conceitos virão. Entende? Novas ideias surgirão. Não adianta. Isso é inevitável. Virão novas ideias. Né? Então, você observa que alguns canais sensitivos mais novos que estão chegando agora, com materiais que estão apresentando algo novo, eles estão sendo alvos, né? Pelos canais antigos, sensitivos, né, que já tinham uma bagagem de material que às vezes está conflitando um pouco com ideias. Mas lá, se nós pararmos para analisar, não precisa ter choque de ideias em uma, porque na verdade existem várias verdades. Não existe uma única verdade. Existem vários caminhos que se entrelaçam, que lá na frente eles vão se bifurcar e vão levar no mesmo objetivo. Entende? E aí uma outra coisa que a gente começa a perceber, que às vezes é hora a interconectividade entre os materiais canalizados, passados, de alguns seres específicos, de alguns quadrantes da galáxia, né? Entre seres, às vezes há essa conexão de material canalizado. Às vezes não há. Por que isso acontece? É simples. Vamos pensar por um instante. Vocês concordam que nós estamos falando de civilizações e povos estelares que apresentam, que desenvolvem civilizações, que desenvolvem com seus costumes, né, todo um sistema de sociedade, né, intergaláctica, planetária. E nessa sociedade vão ser estabelecidas formas de se expressar, né? De certa forma, dogmas são manifestados, né? Costumes, não é verdade? Então o que acontece? Nas várias culturas espalhadas pelo globo, por Gaia, o que se nota muito isso? Os costumes dos povos, né? Das civilizações aqui, às vezes elas divergem, né? Às vezes elas estão falando da mesma coisa, mas uma linguagem diferente, né? Um exemplo, aqui mesmo no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né? Muitas palavras são utilizadas lá, como bah, trilegal, nossa, bah, aquele guri, bah, é trilegal. Aqui em São Paulo, como que fala? Vamos dizer, nossa, que bacana, aquele cara lá é muito legal, muito bacana. Mas eles falam a mesma coisa. Só mudou o linguajar ali dos costumes do local. Então isso também acontece com as diversas, inúmeras civilizações que têm aí espalhadas nos quadrantes da galáxia. Não só dessa, mas das outras inúmeras galáxias que tem por aí. Então o que acontece? Um canal sensitivo que começa a ser contatado por um grupo específico, aqui dos quadrantes, vão passar o material para ele, certo? E vão adotar, vão passar ali o que sabem, da forma que aprenderam, da forma que eles sabem, né? E esse canal sensitivo vai transmitir isso para nós da forma como esses seres passaram para ele, esses conhecimentos. E outros canais sensitivos farão da mesma forma. Os seres, né, as civilizações, os povos das estrelas que passarem para ele
o conhecimento, a bagagem canalizada, vão falar de uma forma. E aí, às vezes, o que vai acontecer? O material desse canal que recebeu a bagagem dos seres e o material do outro canal, às vezes não vai bater muito. Por quê? Porque a linguagem adotada está sendo diferente, né? Mas isso não significa que uma dos canais esteja falando a verdade. Ambos estão falando a verdade, são várias verdades, são todos conhecimentos válidos de bagagem espiritual que nos acrescentam. Não é verdade? Aí está a questão. Né? É um exemplo muito válido. Eu gosto disso e eu deixar muito claro. Eu acho importante isso. Parece esse negócio assim, porque a gente não pode, não é legal ficar falando do material dos outros canais. Nós somos uma fraternidade de luz. Nós somos uma unidade, uma unicidade. Não tem por que ficar... não falar que você não está pegando a material dos outros. O conhecimento está disponível para todo mundo, certo? Os seres, as civilizações que passam esses materiais através, desses canais sensitivos, são materiais que devem atingir a todos nós, não é verdade? É para nós esse material. Então qual o problema em somar conhecimentos, em somar bagagens, né? Não existem regras. É preciso que se tenha isso em mente, parar com dogmas, com regras, de que não pode isso, não pode aquilo, pode tudo pode. Não existe regras, dogmas para isso, né? Eu posso estar aqui de repente tá falando de um material meu, de repente de seres que me contataram e eu canalizei, mas ao mesmo tempo posso estar falando, usando como base um material canalizado ali, importantíssimo, de outros canais. Porque tudo é um quebra-cabeça. São todas peças de um quebra-cabeça que devem se juntar para entender como funcionam todas as coisas. Verdade? Então esse é o ponto. Isso é assim, crucial. Nós precisamos parar com dogmas, com regras. Tudo pode. Não é verdade? Não é só porque que eu tô mencionando o material de outros canais que de repente vai, sei lá, não vai se focar. Não vai. Logicamente eu estou falando assim, na questão de repente gravando um vídeo, por exemplo, né? Uma outra coisa, de repente, é você formar um grupo, de repente nas redes sociais ou no WhatsApp, não sei o quê, onde esse grupo ele vai ter o objetivo, né, fundamentado para fazer um estudo direcionado, né, para aquilo. Aí é uma outra coisa. Aí realmente, aí é importante que se de repente a criação desse grupo, a formação desse grupo, né, nas redes sociais ou no WhatsApp, foi com o propósito de fazer um estudo direcionado para um material específico de um canal, aí realmente não é interessante realmente que naquele grupo seja discutido, né, materiais de outras fontes, porque vai desfocar, vai acabar desfocando o material, né, vai acabar desfocando o propósito principal da criação daquele grupo, né. Mas aqui não é o caso aqui, não é o caso. Estou falando da questão de agora, estou gravando um vídeo, de repente eu fiz um estudo aprofundado, recolhi um material, e também com base em algumas intuições, ou então uma vivência própria, e aí eu cito o material de outros canais sensitivos. Qual o problema disso? Não tem problema. Problema nenhum, não é verdade? Nós precisamos nos unir mais, gente. É preciso manifestar
a fraternidade, né? O pensamento fraterno, de que todos estamos unidos aqui em fraternidade, em unicidade, em amizade, verdade? É uma festa da luz, né? Porque senão, se a gente não agir dessa forma, o que vai acontecer? Nós estaremos agindo como os religiosos. Essas brigas que há entre as religiões, né? Esses dogmatismos, não é verdade? E não é esse o propósito da espiritualidade. Nunca foi essa a ideia. Não pode haver choques, né? Não precisa haver choques. Nunca precisou. Então o que acontece? As pessoas vão receber os materiais e vão se familiarizando, né, com linhas da espiritualidade, com materiais de determinados canais sensitivos, né? Não é assim que funciona? É assim, né? Mas aí o que acontece? Aí às vezes, porque aquele canal sensitivo que você gosta falou mal, alguma coisa que talvez conflitou com o que o outro falou, aí você talvez não vai mais querer seguir aquele outro canal que você até gostava, mas só porque o primeiro canal sensitivo falou mal do outro, aí você não vai mais querer escutar ele, as coisas que ele falou, não. Eu mesmo, assim, eu tenho mais de 20 canais 20 canais sensitivos, médios sensitivos que eu sigo os materiais, e eu posso te garantir, muitos deles estão conflitando entre si. Então, às vezes, conflitando entre si. Fazem realmente ouvir, aí comentam uma coisinha, dando a entender que o outro falou tá errado. Aí se eu fosse pensar dessa forma, então porque tal canal sensitivo falou uma coisinha daquele outro lá, então eu não vou mais seguir aquele outro. Não, de forma alguma. Verdade? Bom, acho que... Ah, sim, uma outra coisa que eu estou aqui pensando é o seguinte. Lá naquela minha transmissão ao vivo que eu fiz, naquela live, né, que eu fiz, o que eu notei? Que, como vocês notaram, eu falo bastante, né? E eu percebi que os insights iam vindo e eu começava a falar um assunto e daqui a pouco eu vinha outro insight e eu não queria perder aquele outro insight. Aí eu não terminava de falar aquilo e já começava a falar outra coisa. Por exemplo, teve um determinado momento da live, né, da transmissão ao vivo, em que eu comecei a falar de como funcionam a questão das estruturas, né, dos comandos da aliança, da federação, da confederação. Então vamos com calma, né? Vamos por partes. Vamos começar a falar um pouco dessa questão. É importante que se entenda isso, porque às vezes você está vendo conflito de ideias, porque uns falam uma coisa, outros falam outra, né? É tudo muito organizado, viu? Tudo muito organizado. Bom, o que acontece? Mais atuante aqui nas questões planetárias, né? Os planetas, seus problemas e missões planetárias, quem é que está mais atuante nos planetas? São os chamados comandos estelares, não é verdade? Então você vai ter comando uraniano, comando pleiadiano, comando siriano, comando calopiano, né? Comando andromedano, uma infinidade de comandos, vários comandos, né? E todos organizados dentro da questão da estrutura do comando Atchar, de Atchar Sheran, não é verdade? Então esses são os comandos, aqui são os comandos estelares. Aí o que acontece? Inclusive quando se vê muito em alguns vídeos, né, aqueles cometas que adentraram a atmosfera, né, do planeta de Gaia, existem muitos vídeos onde a gente nota a interceptação, né, de certos objetos, né, que tendem a interceptar esses cometas
para evitar uma colisão do mesmo no solo terrestre, né? Evitando assim acidentes, né? Então isso é muito natural de ver isso. Eles têm uma tecnologia para interceptar o cometa ali, explodir, desintegram o cometa, porque ele é normal. Então quem é que está agindo aí? É a atuação direta dos comandos estelares, né? Tem operações, né, frotas dos comandos estelares que atuam, né? Não só aqui na Terra, né, mas aqui nos quadrantes, verdade? Aqui mesmo aqui do sistema solar também. Aí o que acontece? Paralelamente, né, e conjuntamente aos comandos estelares, nós teremos a atuação da Aliança Galáctica, né? O que é a Aliança Galáctica? O nome já disse, é uma aliança. Formou-se uma aliança de grupos, né, estelares, não é verdade? E nessa aliança formou-se uma aliança galáctica, entende? Entre grupos, né? São diversos grupos, muitos grupos, entende? E o que acontece? A Aliança Galáctica já vai resolver assuntos de cunhos um pouco mais elevados, entende? São assuntos que dizem respeito a todo o sistema solar, até para fora até do sistema solar, entende? Porque são várias alianças de vários grupos maiores que se formam, né, na incumbência, né, de missões, né, de sistemas planetários maiores, de quadrantes maiores, entende? E aí o que acontece? Paralelamente assim, só botando a questão da Aliança Galáctica, até comentando, né, a Aliança Galáctica de uns anos para cá, coloca aí uns 10, 15 anos para cá, até um pouco mais de 15 anos até, a Aliança ela andou recebendo reforços, né? Chegaram grupos novos na Aliança Galáctica, aqui pelos quadrantes da galáxia. Então é onde está a questão, né, da aliança dos seres das esferas, que é o material do Corey Goode, né? Sendo muito divulgado aí nas redes sociais, na verdade, por mim e por vários outros espiritualistas. É um material realmente muito importante, né? A questão aí da aliança dos seres das esferas, na verdade, que é composto por 5 grupos novos que estão chegando aí para reforçar a Aliança Galáctica. Tem até outros, na verdade, né? Só que de todos os grupos, somente 3 foram divulgados aí para nós. Um grupo são os seres orbes, né, das esferas, tá? Do qual estão fazendo contato comigo desde os meus 15 anos, tá? São os seres das esferas. Eles se manifestam como aquelas bolas energéticas de luz, com veículos Merkabah, tá? São umas esferas luminosas, umas bolas energéticas, né? Não são naves, entende? Porque é o próprio corpo deles, na verdade, entende? Então, esses seres aí, atuam como com orbes, aquelas bolas de luz, esses são os seres esferas, né? Os orbes de luz. E aí, paralelamente a isso, né? Paralelamente aos seres esferas, orbes, nós teremos a atuação também junto, aí no grupo da Aliança dos Seres das Esferas, os Green Avians, que são as aves azuis, né? Seres azuis. São os famosos Carians, né? Estudados aí por nós espiritualistas, né? Eles estiveram muito presentes aqui em Gaia, na época pós-Atlântida, tá? Pós-Atlântida e pré-egípcia. Tanto os Carians, né? Que são os seres aves, seres pássaros,
quanto os felinos humanoides, tá? De Sirius A. Então eles estiveram muito atuantes aqui, né? Por isso aquelas várias figuras aí no Egito Antigo, né? De seres humanoides com rosto de ave e corpo de humano, e humanoides felinos com rosto de leão ou gato, né? E corpo de humano. São os felinos humanoides, são os cárias, os seres aves. Então o que acontece? Os Buriavians, eles estão na linha de frente, né? Representando aí, né, o Hal-Teir, que é o representante dos Buriavians, que estão fazendo contato com o Corvwood, né, que é o canal sensitivo, empata intuitivo, né? Corvwood. Então esses seriam as aves azuis, né, os Buriavians. E aí, conjuntamente aos Buriavians e assim, lembrando, eles também estão vibrando aí em nona dimensão, oitava, nona dimensão. Então eles também se manifestam como seres esferas, né? Todos eles são seres esferas, né? Eles não usam mais naves. Aí tá a questão. Então eles também, tanto é que o Corvwood comenta que o Hal-Teir, né, quando contatou ele entrou na casa dele como uma esfera, uma bola. Aquelas bolas de luz que nós vemos no céu, né, aqueles orbes, eles podem aparecer como tamanho de planetas, tá? Até maiores que planetas, ou eles podem reduzir o tamanho ao seu bel prazer. Aí está a questão. Então, eles podem ficar uma bola pequenininha assim, ó, se quiser, pequeno, até melhor, e entrar e se aproximar, interagir com nós, entende? Inclusive, muitas pessoas comentam disso, que uma bola pequenininha, uma bolinha, uma bola entrou e interagiu e rodeou. São seres orbes, são seres multidimensionais que já não precisam mais usar naves, né? E estão vibrando aí em 8D, oitava dimensão para cima. E inclusive eles podem sim densificar, né? Eles baixam a frequência vibracional e conseguem densificar aqui na 3D, né? De forma que eles conseguem criar uma estrutura molecular, como é o caso do Hal-Teir, né? Que contata o Corvwood. E tal é a forma que eles conseguem se materializar, abaixando a frequência vibracional dos seus corpos de luz, que é possível a gente entrar nessa bola, nessa mercaba de luz. Não é verdade? Até hoje, 2 seres que eu conheço que conseguiram entrar nessas mercabas de luz, essas bolas energéticas de luz, essas esferas de luz, é o Corvwood. E o outro é o Dr. Hurtak, da Academia para Ciência e Cultura, do material da chave de Enoch e Metatron. São os 2 únicos seres que eu, pelo menos, com base nos meus conhecimentos, se alguém souber de mais alguém, me avise, eu não conheço mais ninguém, que conseguiu entrar, que relatou que entrou numa bola de luz, uma esfera luminosa. É o Corvwood e o Dr. Hurtak, físico PhD, né, que recebeu o material da chave de Enoch e de Metatron. E aí, né, paralelamente então aos Buriavians e aos seres esferas, né, nós temos aí a questão dos seres da cabeça dourada, que são também um dos grupos, né? E aí é para ter mais outros grupos que ainda não foram apresentados para nós, né? E por que o material do Corvwood é muito importante? Porque lá é revelado muitas coisas importantes. Coisas assim, que vão fazer você abrir a mente para muitas questões, né? Então o que acontece? Esse material do Corvwood, né, da série Revelações Cósmicas,
é um material que alguns canais sensitivos, respeitadíssimos, confirmam. Eu até comentei isso na primeira live, né, no primeiro vídeo, e eu vou de novo reforçar isso para que fique bem claro, tá? O material do Power Good, ele é confirmado tanto pelo Rodrigo Romo, tá? Um canal sensitivo respeitadíssimo no mundo todo. Então, tanto pelo Rodrigo Romo, quanto pelo Gabriel Raio Lunar, do Sementes das Estrelas. Então, o que acontece? Tem outros também, mas só por esses dois aí, fica claro, pelo menos para mim, que é um material fidedigno, né? Mas se isso não bastasse, é aquele negócio, né? Cada um tem as suas verdades. Eu me familiarizo muito com o material da Power Good, por quê? Porque eu faço contato. Eu sou contatado pelos seres das esferas. Por ser aquelas bolas, aqueles orbes de luz. Entende? Desde meus 15 anos. São contatos ininterruptos. Entendeu? Contatos que são feitos assim, muito constantemente. Constantemente. Tá? Amigos meus já viram. As minhas irmãs também já foram contatadas por eles, tá? O meu filho, tá? O Lucas Gabriel, um ser cristal incrível, demais, muito especial, meu filho. Também já foi contatado pelo ser das esferas, né? Esses seres que se manifestam com essas mercava essas bolas energéticas de luz do céu. Então, para mim, é normal, é a minha verdade. Eu estou vivenciando na prática isso, né? Mas às vezes o que acontece? Para algumas pessoas, para muitos espiritualistas que talvez não tiveram contato com esse material, é muito novo, talvez ficou meio assim, né? Será que isso não é muito fantasioso? Não. Você escuta por aí, eu escutei algumas coisas aí não muito positivas referente ao material do Power Good, como se ele fosse um artista, alguma coisa desse tipo, né? Eu não acho isso. Eu acho que estamos falando de um material seríssimo, um material importantíssimo, que veio para somar com todos os outros materiais, de todos os outros canais sensitivos, né? Porque, como eu falei, existem muitas verdades. Não existe uma só verdade, né? E essa é a questão, né? Então, inclusive ontem eu estava conversando com uma amiga minha, né? E aí nas redes sociais eu não vou nem mencionar o nome dela, eu não sei se eu posso, né? É uma questão de ética. Ela contou alguns relatos de que desde a infância dela, quem que contatou ela? Seres do grupo dos Blue Avians, tá? Das aves azuis. Entende? Então o que acontece? Eles estão contatando muitas pessoas, não é só mim, nem essa minha amiga. Muitas pessoas no mundo todo estão sendo contatadas por esses seres. Entende? Então, muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão em vias de acontecer. É uma verdadeira revolução aquariana. Entende? E isso é incrível, né? Muito incrível, realmente. Bom, acho que a massa tá boa já, né? A massa tá boa. Agora vou deixar a massa descansar, né? A massa já descansou bastante. Já pude trabalhar bem a massa. Então agora eu vou deixar a massa descansar, né? Deixa eu botar aqui. Que aí mais tarde eu faço, né? Que aí que vai acontecer? Ainda hoje, mais tarde, eu
Volto para passar. E amanhã de manhã, né? Um domingão de manhã, um café da manhã com um pãozinho caseiro, fresquinho, com chá. Ó, tem coisa melhor, né? Delícia, né? Então, meus caros, o que mais posso falar? Porque tem negócio, eu conto pra vocês. Eu vou falando, eu não preparei nada. Estou deixando a alma falar, né? Estou manifestando os insights, o que eu andei pensando aí nas últimas semanas, né? E aí decidi falar com vocês, né? Esse bate-papo era para estar agora acontecendo na live, na transmissão ao vivo. Mas como eu falei para vocês, por algum motivo, acho que eu acabei ultrapassando os limites. Eu não respeitei alguma coisa lá que bloqueou a minha função para gravar live. Aí tem que esperar um tempo aí até haver o desbloqueio da função, né? Aí por esse motivo que eu estou gravando, né, o vídeo. Não é live, né? Mas ainda assim vocês estão... dá para sentir também um pouco mais a energia, né? E é isso, eu sempre procuro ser muito natural. Vou até pegar aqui o smartphone para ficar mais perto. Eu sempre procuro ser muito natural para vocês captarem a essência energética da coisa. Porque isso é importantíssimo, né? Porque é dessa forma que dá para acontecer essa interconectividade, essa interatividade, essa sincronicidade energética minha, né, para com vocês, entendeu? Aí tá a questão. E assunto para falar o que não falta, né? Até, nossa, muitas coisas que eu queria estar falando aqui agora, mas fugiu agora. Sabe quando eu vi aquele insight? E aí a gente fica pensando naquilo durante quase um dia inteiro, que aquilo está muito latente ali, né? A gente está intuindo a pensar aquilo. Só que aí eu passo dias e a gente acaba esquecendo, né? E aí talvez eu tenha que deixar para algum outro vídeo, porque agora não está me vindo mais nada na cabeça. Mas o que demais, sim, tava mais, sim, que eu queria falar muito era essas questões aí, né? Para quem está iniciando agora, né, numa jornada espiritual, eu aconselho muito realmente que as pessoas passeiem pelas várias tribos, pelas várias linhas da espiritualidade, na verdade. Lembrei uma coisa que eu queria falar. Que está tudo conectado. Por exemplo, se nós pegarmos aí um material, né, do caminho do Candomblé, onde a gente trabalha a questão de todos os nossos orixás, né? Sabia que existe uma grande interconexão da questão dos orixás com a questão dos raios da grande fraternidade branca? Pois é. Está tudo conectado. Então a questão de você utilizar, né, os raios, né, dos mestres ascensionados da grande fraternidade branca está intimamente conectado, ligado, tá, à energia dos orixás trabalhados no Candomblé. Olha só como é bacana isso. Você está entendendo como as coisas funcionam? Inclusive, pela primeira vez que eu ouvi falarem disso, foi justamente o Rodrigo Romo que eu ouvi falar isso. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa informação, né, de que há uma grande interconexão, uma grande ligação, uma grande sintonia com a questão dos raios, né, trabalhado ali pelos vários mestres ascensionados
da grande fraternidade branca, tão conhecido aí nos meios espiritualistas, né? Então, eles estão diretamente ligados à questão dos orixás, vistos no candomblé, tá? Então, o trabalho da Umbanda e Candomblé é fundamental, é base. Eles estão conectados com tudo, entende? Essa é a questão. E às vezes só está mudando a questão de termos, nomes, mas é a mesma energia, entende? Uma outra coisa que eu até queria comentar que é interessante é a questão de que muitas inteligências espaciais, né, muitos seres, civilizações extradimensionais, extraterrestres, eles estão baixando aí nos terreiros de Umbanda e Candomblé, e às vezes eles se disfarçam na egrégora de um preto velho, de um caboclo, né, de uma criança. Por que isso acontece? Porque eles encontraram aí na Umbanda e no Candomblé uma forma de interagir com a gente, mas pelo fato de muitas pessoas não estarem preparadas para aceitar de que estão conversando não ali com um espírito deste orbe planetário, que já foi lá um escravo, um preto velho, né? Que na verdade estavam falando na verdade com uma inteligência extraterrestre. Então o que eles fazem? Eles se disfarçam, entende? Se disfarçam da estrutura energética ali de um preto velho, de um caboclo, uma criança e tantos outros, para conversar na nossa linguagem, né? Por quê? Porque a questão que eu volto a falar, é necessário se desprender de dogmas, de regras, entende? E é importantíssimo isso, porque dogmas, regras, isso você não fica aberto ao novo, você fica condicionado a somente aquilo ali, entende? E no caminho do peregrino, na jornada do iniciado, é importante isso, você ser um livre pensador, entende? Você pode muito bem seguir o que você faz, os caminhos que você segue, a bagagem de todas as linhas espirituais, sem precisar pertencer àquela única religião, né? O caminho não é ter religião, entende? O caminho é não ter religião, mas ao mesmo tempo explorar, estudar o que está sendo tratado ali nas diversas linhas da espiritualidade, né? Todas elas contribuem com coisas importantes, mas o caminho é você não se prender a dogmas, a regras, né? Bom, acho que eu já falei demais já, porque o primeiro vídeo ele durou 15 minutos e esse aqui já está indo para 44 minutos, né? Então acho que eu vou parar por aqui, acho que eu falei demais já. Já falei demais já. Acho que tá bom já. Aí eu vou publicar lá no meu canal, eu acho, esses vídeos aqui. Aí fica assim. E aí fica para um próximo vídeo, aí eu falo alguma outra coisa, né? E não sei quando vai ser o próximo vídeo, né? Sem regras, sem dogmas. Talvez eu fique um mês sem fazer um novo vídeo, né? Eu vou ter que